E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem. Eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado, este canal que eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler. Ou não! Hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas últimas leituras dos últimos dias, meses e semanas. Dias, semanas e meses, eu acho. Bom, vamos lá. Minha primeira leitura do ano foi um clássico da ficção científica. Estou falando de Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, nessa edição aqui mais recente, lançada pela editora Aleph. Eu gostaria muito de ter adquirido a edição em capa dura, aquele tom mais sombrio e tal, mas nunca baixou o preço e eu me arrependo muito de não ter lido antes, só por conta disso, de querer ter a edição X. Em Eu Sou a Lenda, a gente acompanha o Robert Melville tentando sobreviver dos ataques vampiro, né? Em um futuro pós-apocalíptico. E o lance aqui é que é uma história de terror, não é só uma história sobre vampiros e tal. O jeito que o autor escreve isso aqui, o jeito que ele deixa o personagem principal preso na casa, passa pra gente a sensação da claustrofobia, sabe? De desconforto. Em alguns momentos eu me senti desconfortável lendo. E também o lance sobre os vampiros, né? Os vampiros aqui são totalmente diferentes do que a gente costuma ver nas histórias convencionais sobre vampiros. E a gente acompanha o personagem principal tentando sobreviver e ao mesmo tempo tentando descobrir uma cura para esse vírus vampiro, né? E também descobrir como matar os vampiros, como tentar aí desenrolar mais um tempo de vida em meio a esse caos. Tem uma resenha aqui no canal se você quiser saber um pouquinho mais sobre Eu Sou a Lenda. E vale muito a pena dar uma conferida e vale muito a pena ler o livro também. E o segundo livro que eu li foi uma outra ficção científica, A Cidade e as Estrelas, de Arthur C. Clarke, um dos meus autores de ficção científica favorito, ao lado de Isaac Asimov e Philip K. Dick. Em A Cidade e as Estrelas, a gente vai acompanhar a história do Alvin, um rapaz chamado de singular, termo usado aqui porque ele é bem diferente de outras pessoas que vivem na cidade. Cidade esta que é a última cidade da Terra. Até certo momento a gente descobre que não é bem assim, que não é a última cidade da Terra. Mas Diaspora é uma cidade super evoluída que suportou aí milhões de anos, bilhões de anos na Terra. E as pessoas que vivem lá são pessoas que nascem de uma forma completamente diferente do que a gente conhece hoje, né? Ao longo dos bilhões de anos, a tecnologia evoluiu a ponto dessas pessoas serem trazidas ao mundo de uma forma diferente. Enfim, tem uma resenha aqui no canal onde eu conto um pouco da história, né? Apesar de não ter abordado na minha resenha o tema principal, que é um tema sobre a tecnologia, sobre o mundo atual aqui em Diaspora, e uma outra cidade, a cidade chamada Lis, sobre como as pessoas de Lis vivem, né? Que é o mais próximo do que seria o nosso método de vida, né? Um lance um pouco mais primitivo, as pessoas nascem de forma comum, né? De forma onde as pessoas fazem sexo para procriar e tal. Em Diaspora não, em Diaspora as pessoas já tem o clonezinho lá, eles só transferem a mente uma para outra. Ei, tô falando besteira. Enfim, dá uma olhada na minha resenha. Só que lá eu não falei dessa questão principal, mas eu falei de vários outros conceitos que eu gostei demais no livro. Outro livro que eu li é um clássico das ficções científicas, lançado pela editora Aleph também, nessa capa aqui mais cartunesca, né? É a capa mais nova, tem a tretinha por trás disso, a galera que não gosta, acha muito infantil, e a galera que gosta também. Enfim, isso é o de menos. Tropas Estelares, de Robert Heinlein. Eu gostei demais desse livro. Tem uma resenha aqui no canal, uma breve resenha sobre, é bem curtinha e vale muito a pena dar uma conferida também. Gostei demais desse livro e super indico. Outro livro incrível que eu li, infelizmente demorei muito, né? Eu queria ter lido isso antes. Pô, pelo menos eu li, tô feliz. Também tem resenha no canal, tá? Eu vou deixar o link das resenhas aí nos comentários, eu acho. E é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Aqui em Admirável Mundo Novo, nessa sociedade distópica, a Terra se divide em 10 grandes regiões administrativas, tá ligado? As pessoas que vivem aqui nessa sociedade são criadas através de um sistema de castas, onde tem a casta mais superior e a casta mais inferior.
cada pessoa que é criada aqui, cada um desses grupos são criados com o seu propósito. Alguns é trabalhar no pesado, outros são criados simplesmente para mandar. E tem uma resenha aqui no canal, se você quiser dar uma olhada e saber sobre Admirável Mundo Novo. Essa distopia aqui é uma distopia, uma das minhas favoritas, tá? Entrou aí pro hall das minhas distopias favoritas da vida e foi uma das melhores coisas que eu li esse ano. E agora falando sobre quadrinhos, também tem um review no canal, Escória de Carlos Trídios e Juan Jiménez. Aqui a gente vai acompanhar uma fábula pós-apocalíptica, onde a gente vai encontrar o mundo em um futuro distante, onde virou um depósito de lixo, né? O mundo virou um depósito, um aterro sanitário, mano. Só tem lixo e muitas pessoas vivem aí do lixo em si, né? O mundo tá poluidão, tá todo mundo zoado, as pessoas se adaptaram a viver assim. Muitas dessas pessoas são deformadas, a fome avassala tudo aqui. E nesse mesmo mundo, na parte de cima, existe a galera que tem muita grana, a elite, a galera que vive em um local completamente diferente, é o oposto disso aqui. Lá em cima é totalmente limpo, tudo muito limpo, organizado, oxigênio de qualidade. E aí acontece de um cara da elite cometer um erro lá, e ele, pra não ser morto, o cara decide dar um castigo pior pra ele, pior que a morte, que é jogar ele na escória, jogar ele nessa sociedade podre lá embaixo, pra ele se virar lá. Ou seja, viver ali embaixo é muito ruim, é pior que a morte, né? E aí a gente vai acompanhar aí esse personagem tentando dar o troco, tentando se vingar da galera que jogou ele lá embaixo. E ele se reúne com algumas pessoas que decidem ajudar ele, porque essas pessoas acreditam que ele é o salvador delas, né? Que existe uma lenda aqui, uma profecia de que o cara viria do céu, um ser viria do céu para ajudá-los, né? A tirar eles dessa vida, dessa escória. Enfim, tem uma resenha aqui bem breve no canal, dá uma olhada porque isso aqui é bom demais. Fora a arte, mano, a arte é incrível. Por fim, temos aqui Cidade, que também tem resenha no canal. Eu decidi fazer um monte de resenha e review aí, galera. Aproveitar aí o tempo que... eu fiquei mal tempo sem gravar e quando eu decidi gravar um, saí gravando vários. Cidade de Juan Jiménez e Ricardo Barreiro. Isso aqui é maravilhoso. Tentei fazer uma resenha, mas não consegui expressar o quão bom é isso aqui. E em Cidade a gente vai acompanhar aí o Jean, que é esse personagem aqui, e essa outra moça que eu esqueci o nome, que também é a personagem principal, tentando sobreviver aí aos perigos da cidade. Cidade esta que eles não fazem ideia de como foram parar lá. As pessoas que aparecem nessa cidade são chamadas de náufrago. Tá? São pessoas que em determinado momento da vida foram de alguma forma teletransportados ou pegos e jogados nessa cidade. Cidade esta que em vários pontos interage de alguma forma. O cenário muda, em algum lugar é sempre noite, outro lugar é sempre dia, ou um calor escaldante. Do nada acontece dilúvios na cidade, perigos aparecem, pessoas que já estão lá há muitos anos e não conseguiram sair da cidade, acabaram desistindo e vivem ali mesmo saqueando, roubando, tentando sobreviver de alguma forma. Outras pessoas não desistem, tentam sair a qualquer custo dessa cidade, e em Cidade fica um clima assim de que, como essas pessoas foram para lá? Será que é um jogo? Será que tem seres superiores que pegou essas pessoas de vários pontos da história? Porque as pessoas que aparecem lá são de vários lugares diferentes e de várias épocas diferentes também, né? Aparecem pessoas lá do século XIX, sabe? Pessoas que viveram em época X, aparecem personagens de literatura, tá entendendo? Junto com as pessoas reais que foram parar na cidade. E a gente fica, mano, isso é só um joguinho, sabe? Alguma raça superior pegou os seres humanos de tal realidade, botou nessa cidade onde eles podem manipular a cidade do jeito que quiserem e fica só ali se divertindo, vendo os seres humanos se lascar, vendo os seres humanos fritar a cabeça tentando sobreviver, tentando entender o que é a cidade, como eles foram parar lá, como eles vão sair de lá.
E a gente acompanha os dois personagens tentando sobreviver aos perigos da cidade, passando por várias aventuras, algumas histórias românticas, outras histórias de terror, negócio de sacrifício, canibalismo, ficção científica no meio, tá ligado? Robô, literatura. Tem uma história aqui que aparece Drácula, lobisomem, aparece o Alien, mano, aparece o Alien, e aí você fica, mano, e é muito louco, porque dá pra ele fazer isso, dá pro autor fazer isso. O autor aqui, o Ricardo Barreiro, mano, um roteiro foda, ele é excelente. E o Juan Jiménez na arte, mano, ele dá vida a esse roteiro de uma forma, assim, magnífica. Você fica, mano... E é isso que eu falei dos outros personagens de literatura aparecer na cidade. Eles podem aparecer na cidade, porque, mano, a gente não sabe como funciona. Então, pode ter tudo que você imaginar, pode ter aqui. Tem uma história em que aparece o Eternauta aqui. Eu nunca li o Eternauta, mas agora eu quero muito ler o Eternauta, porque a arte aqui, mano, o jeito como ele fala, como ele se expressa, a maneira como ele foi parar aí e o que ele acha que é a cidade e o final dessa história em si, mano, eu preciso ler o Eternauta. E é isso, galera. Esse foi o último quadrinho que eu li aí, dessa pilha de leitura. E valeu muito a pena. Dá uma chance não. Assim, eu não gosto de falar, vai lá e pega, porque, mano, eu não sei o bolso de cada um. Mas se você curte quadrinho de qualidade, se você curte uma boa história, um bom roteiro, uma boa arte, tem grana sobrando aí, meu irmão, compra a cidade, investe que vale a pena cada centavo. Cada centavo vale a pena, mano. Isso aqui é maravilhoso. Valeu, Comic Zone. Muito obrigado aí. Obrigado por lançar essa maravilha de quadrinho.